E eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra com vocês, que tem no último ano mexido muito no meu coração, que foi inclusive tema de um livro que nós lançamos esse ano, pela editora God Books. Eu quero então convidar a igreja a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 26 ao 39. Lucas, capítulo 8, versos 26 ao 39, que está escrito: Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se, precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhes que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Vamos orar nesse momento? Pai, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que temos de nos debruçar na tua palavra, eterna, viva, eficaz. Ensina-nos a ouvi-la, que os nossos ouvidos, Senhor, sejam abençoados por ti nessa manhã, que o nosso coração seja uma boa terra, para que a semente que será plantado nela possa frutificar. Senhor, também me ensina a comunicar a tua palavra a essa igreja linda. No nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Eu quero, nessa manhã, falar com os irmãos sobre o tema Como Jesus restaura a identidade. Como Jesus restaura a identidade. Mas antes de entrarmos nesse texto, eu quero, antes de mais nada, explicar para os irmãos como será a dinâmica da palavra nessa manhã. Vocês têm um excelente pregador, aliás, excelentes pregadores nessa igreja. Para mim, é uma responsabilidade muito grande. Eu estou tremendo aqui, mas Deus vai me dar graça até o final. A dinâmica dessa palavra é a seguinte: ela será dividida em 4 partes. A primeira, o problema presente no texto bíblico. A segunda parte, o problema presente em nosso mundo. A terceira parte, a graça presente no texto bíblico. E a quarta parte, a graça presente em nosso mundo.
E é importante dizermos que quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos ter uma visão correta do que é esse livro. A Bíblia é um livro de salvação e não de informação. Logicamente, eu posso ter na Bíblia muitas informações importantes, relevantes, informações históricas, informações culturais, informações no âmbito literário. Há muitas informações, mas a Bíblia é um livro onde a história de Deus é contada. E cada história na Bíblia deve ser vista dentro de uma história maior. Como a história que nós estamos lendo aqui em Lucas. Portanto, a Bíblia conta a história do Deus Salvador em busca do homem pecador. Passemos então para o primeiro ponto, o problema presente no texto. Poucos textos na Bíblia são tão claros como esse sobre os dias que nós vivemos. É importante que nós, ao entendermos que cada história na Bíblia está inserida dentro de uma história maior, compreendamos que esse texto conta a história de Deus na história do homem. Nós vemos o encontro entre Jesus e o homem em uma profunda degradação moral, humana, uma profunda degeneração de identidade. Nós podemos dizer que aqui nesse texto nós vemos o retrato do Criador se encontrando com a criatura. Criador e criatura aqui se reencontram, não mais como se encontravam no Éden, não mais como se encontravam no início da criação, onde eles desfrutavam de comunhão absoluta. Aqui agora eles estão separados pela condição de pecado em que o homem se encontra. Paulo nos escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Nós podemos ver que nesse texto nós temos o encontro do primeiro Adão no seu estado degradante, no seu estado de queda, e temos o último Adão, Jesus Cristo, o modelo de Deus de perfeita humanidade. Ali estavam os dois. Um trazia a imagem de Deus, o outro trazia a deformidade do pecado. Um era um modelo de quem Deus nos criou para ser, o outro, o que o pecado fez de nós. Um trazia a imagem da vida, o outro, a imagem da morte. Um era a imagem do celestial, o outro, do terreno. Um exalava o cheiro de vida, o outro, o perfume da morte. Há um termo que a gente usa em teologia, que é imago Dei. Essa expressão imago Dei é usada para dizer que fomos criados à imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus tirou de si mesmo e colocou nesse ser novo que ele criava, para ser a sua própria imagem e semelhança. Mas o que nós vemos aqui, quando o Criador volta para se reencontrar com a sua criatura, é um outro homem, totalmente diferente daquele a quem Deus criou. E eu quero me debruçar alguns minutos, trazendo você a perceber comigo a condição que aquele homem se encontrava. No verso 27, a Bíblia diz que aquele era um homem endemoniado. Sua vida não manifestava mais a imagem de Deus, senão a deformidade do pecado. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz que o diabo veio para roubar, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E assim que a gente encontra aquele homem, num estado
completamente degradado. O homem que havia sido feito ou criado para ser imagem de Deus e abrigar a presença de Deus, agora abrigava a presença de demônios. No verso 27 ainda, a Bíblia diz que aquele homem não usava roupas. Roupas, nós sabemos que é um fator cultural. As roupas determinam níveis de civilidade e de elementos culturais. De maneira que quando a gente olha para esse homem, ele está completamente despido, nu, desprovido de roupas, e isso significa que ele estava também despido da própria noção de civilidade. E quando a gente lembra de roupas, e já que nós estamos analisando essa história, dentro de uma história maior, nós precisamos voltar para o Éden e ver como Deus criou o homem. No jardim, em Gênesis 2, verso 25, a Bíblia diz que o homem estava nu, mas ele estava nu porque possuía a imagem do celestial. Quando o homem se afasta de Deus, fora do jardim, ele se cobre de peles porque perdeu a imagem do celestial. Nós temos aqui então diante de Jesus, o homem que deveria se vestir da imagem do celestial, se vestindo agora da pior degradação do pecado. O corpo nu daquele homem, não mostrava mais a imagem de Deus, mas a ferida aberta na sua alma. Em terceiro lugar, a Bíblia nos diz que aquele homem não vivia em casa alguma, mas nos sepulcros, verso 27 ainda. Casa é um outro elemento cultural, mas é mais do que isso. Casa é um ambiente de formação de identidade, porque a casa ou o lar nos fornece um ambiente de humanização, de socialização, de construção do nosso eu, de construção da nossa subjetividade, de construção de quem somos. Aquele homem possuía uma casa, porque no final ele voltou para ela, mas ele estava longe da sua casa, habitando no meio de sepulcros. Meus irmãos, esta cena aponta para a história do próprio homem que foi expulso de casa. Gênesis capítulo 2, versos 23 e 24, a Bíblia nos diz: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A condição que esse homem se encontrava reflete a condição em que a humanidade se encontra longe de casa. Em quarto lugar, no verso 29, a Bíblia diz que mesmo com os pés e com as mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes. Nada podia deter aquele homem, nada podia segurá-lo, nada podia mantê-lo dentro dos padrões da sociedade. Todos os freios morais, todos os freios humanos, todos os freios sociais haviam se desprendido completamente da sua alma, de maneira que ele estava perdido de si mesmo, perdido de Deus e perdido das pessoas no lugar onde ele habitava. Depois que o homem perdeu a sua condição original de imagem de Deus, ele buscou sem sucesso também colocar leis, freios morais. As leis, as regras sociais são utilizadas para manter os seres humanos na linha. As leis foram criadas para organizar a nossa vida em sociedade. As leis foram criadas para conter a maldade intrínseca e latente que está na natureza humana. O homem é mau por natureza, essa é a visão bíblica. E ele não poderá ser transformado a menos
que ele tenha um encontro com o seu Salvador. Talvez nós olhamos para esse homem e pensemos assim: que situação desesperadora, mas em algum nível, todos nós, sem Jesus, estamos em alguma etapa desse processo. Um processo de desumanização, de coisificação, de distanciamento de nós mesmos. Deus levantou os judeus, através de Moisés, a lei mosaica, para manter os freios morais, mas para mostrar ao mesmo tempo que essas correntes e que esses guardas não são suficientes para segurar uma natureza que está em constante rebelião contra Deus. Em quinto lugar, no verso 29, a Bíblia diz que ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Meus irmãos, um banimento social que se aprofundava ainda mais. E um banimento social que aprofundava ainda mais o abismo existencial daquele homem, até que Jesus chega diante dele, ele faz uma pergunta. Jesus faz uma pergunta àquele homem: qual é o teu nome? Uma pergunta tão simples, mas que trouxe à tona um problema tão complexo, meus irmãos. Uma pergunta tão banal, mas que trouxe algo com o qual nós não conseguimos lidar. A resposta daquele homem, preste atenção, foi legião. O meu nome é Legião, porque somos muitos. Havia tantos eus que lhe habitavam. Havia tantos eus que lhe colonizavam, que ele havia se perdido de si mesmo. Ele havia perdido o senso de individualidade, aquilo que nos torna únicos, aquilo que nos orienta como pessoa. E ao perder esse senso de individualidade, de quem ele era, ele havia dado lugar a uma espécie de instinto de manada, que ele impulsionava a fazer o que fazia, sem a consciência de quem ele era. É como uma abelha no enxame. Ela está ali, ela não pensa por si, ela pensa como enxame. Esse é o problema no texto bíblico. Segunda etapa, o problema em nosso mundo. Veja a condição do nosso mundo, ou do mundo em que nós nos encontramos. Em primeiro lugar, sem roupas. Aquele homem não usava roupas. E é interessante porque quando nós pensamos nisso, na medida em que a história humana vai caminhando, você olha as fotos antigas e você vê que as pessoas usavam mais roupas do que usam hoje. Mas não é um discurso moralista o que eu quero fazer. O que eu estou dizendo é que, muitas vezes, em nome de um discurso de liberdade, de que eu faço o que eu quero, o meu corpo, as minhas regras, a nossa geração tem perdido muitas âncoras morais. A década de 60 é conhecida como a década da subversão, o destoque, os movimentos contraculturais que contestavam os valores da sociedade tradicional e se levantavam contra as instituições como o Estado, a família, a igreja. E a década de 60, o destoque nos legou muitos avanços, mas ao mesmo tempo muitas feridas, comportamentos que muitas vezes, em nome da liberdade, nós entramos quase em comportamentos primitivos. No meu livro eu falo como antropologicamente, uma visão antropológica, roupas têm a ver com consciência de onde eu estou e a sociedade em que eu estou inserido. E nós vivemos em uma sociedade espiritualmente, emocionalmente nua. Vivemos em um tempo onde
Estamos à beira de sermos governados mais pelos nossos instintos do que pela nossa civilidade. Segundo estado, sem lar, não vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Aquele estado de completo vazio e perturbação o arrancou da sua própria casa. Ele tinha casa, mas não estava mais nela. Ele foi lançado nos sepulcros. Sabe, Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1, na tela não tem, mas Paulo diz assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Era assim que nós nos encontrávamos. É assim que o mundo sem Deus se encontra, nos sepulcros da existência, vagando, mortos, como zumbis, sem vida. Nenhum ser humano, meus irmãos, por mais que goste do mundo, porque viver é bom. Eu escuto as mensagens do Anésio, e o Anésio nos ensina a viver bem nesse mundo, a viver bem para Deus, enquanto nós estamos vivos. Mas, por mais que gostemos de viver bem nesse mundo, e que precisemos viver bem nele, jamais nos sentiremos em casa, até que um dia voltemos para a nossa pátria celestial. Jamais nós nos sentiremos tão em casa, como nos sentiremos na presença de Deus. Nenhum ser humano, por mais que goste daqui, se sente totalmente daqui. Seja naqueles momentos de tarde, que você olha para o horizonte, o sol se pondo, e te dá uma saudade, não sei do que ou de quem, mas a saudade está lá. Seja em fins de domingos ou de sábados, onde você olha pela janela da sua casa, e você sente saudade de alguma coisa ou de alguém, seja lá o que for, mas não está lá. Há um escritor inglês chamado C.S. Lewis, e ele tem uma frase muito conhecida, onde ele diz que se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Sem lar. Nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos de passagem por aqui. Somos apenas viajantes, voltando para casa. Terceiro lugar, sem leis. Verso 29 diz que mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes. Olha o nosso mundo. As estruturas sociais, as leis, que vieram para nos trazer civilidade, as leis que nos trouxeram avanços incríveis, que garantiram direitos, não tem sido suficiente para conter o nosso instinto autodestrutivo. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que isso está ficando cada vez mais evidente, sempre existiu na humanidade. Nós somos assombrados pelo fantasma de uma iminente terceira guerra mundial, seja bélica, seja biológica, seja química, seja cibernética, a possibilidade de lidarmos com superbactérias, pelo terrorismo nacional, internacional, pela destruição ambiental, pela barbárie social. A qualquer momento, nós apostamos nas leis, apostamos na educação, apostamos na informação, apostamos nas instituições do Estado, mas eu quero dizer que tudo isso, por mais importante e fundamental que seja, são apenas escoras de um teto podre que está para cair a qualquer momento. Essa é a condição em que esse homem se encontrava, e é uma leitura, por esses óculos que nós temos que ler a nossa realidade. Através das escrituras sagradas, a minha realidade eu não leio por meio das notícias dos jornais, por meio dos meus preferidos comentaristas, mas por meio das escrituras.
Como educador, eu sei a importância da educação, sei a importância das leis, sei o avanço que elas nos trouxeram, mas é muito interessante porque as nações mais civilizadas também trouxeram as piores barbáries na história. Isso significa que as leis não são tudo para nos segurar, para segurar algo que está contido dentro da natureza humana. Em nome da civilização, nós dominamos, nós destruímos, nós matamos, nós criamos campos de concentração, nós criamos bombas nucleares, nós ainda estamos avançando rumo a uma autodestruição. Talvez você esteja pensando, a Onésio não tinha um pregador menos apocalíptico para pregar hoje? Calma, nós ainda estamos discutindo o problema nesse mundo. Em quarto lugar, aquele homem, assim como não havia uma convivência saudável, é o que nós percebemos hoje também, ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Meus irmãos, nós chegamos a 8 bilhões de habitantes na Terra, 8 bilhões, certamente há mais, algumas crianças já nasceram, nesse exato momento inclusive, mas estamos lançados nos lugares também solitários, povoados por fantasmas que habitam o nosso mundo virtual. E é fato que todos nós precisamos de convivência acolhedora. Todos nós precisamos pertencer a uma comunidade saudável, a um grupo saudável, que através dos valores desse grupo, a nossa humanidade seja construída. É assim que nós nos formamos como seres humanos. Mas nós estamos produzindo mentes doentias. Muitas dessas mentes produzidas no confinamento dos seus quartos, na frente de um computador, na frente de um aparelho celular, se desumanizando. Os algoritmos são criados para nos viciar. E muitas vezes nos alimentando com o pior lixo do mundo virtual, a pornografia, as ideologias as mais perigosas. Os ataques nas escolas mostram o que nós estamos produzindo nesses lugares solitários. Em quinto lugar, o mundo sem nome. Qual é o seu nome? No verso 30. Ao perguntar o nosso nome, Jesus não está buscando nenhum dado do nosso nascimento, mas Ele está nos mostrando o quanto nos perdemos de nós. Cada pregação do Evangelho é um chamado ao homem a voltar. Cada pregação do Evangelho é um chamado a voltarmos para o nosso lugar de origem. A alienação mais cruel a opressão mais cruel é a alienação de si mesmo. Essa é a principal opressão. A alienação de quem somos é consequência de termos perdido as referências de quem fomos criados para ser lá no começo. A nossa modernidade, a nossa civilização é construída sobre fundamentos humanos, apenas humanos. A nossa civilização é mais uma torre de Babel, na qual nós afastamos Deus e dizemos, nós conseguimos fazer isso sozinhos. O homem contemporâneo perdeu-se de si mesmo. E a vida centrada no homem se constitui no fundamento sobre o qual nós edificamos essa civilização que nós chamamos de modernidade. Assim como aquele homem respondeu que o nome dele era Legião, a nossa civilização também tem respondido, Legião é o meu nome. Todos os dias nós somos submetidos a mecanismos de controle, todos os dias nós somos submetidos a mecanismos de massificação, padronização, roubando a nossa individualidade, roubando a nossa subjetividade, roubando a nossa identidade. Quem somos em Deus, a imagem de Deus em nós. Sempre estão buscando nos moldar, nos direcionar as nossas afeições. Nós aprendemos a amar aquilo que é mal e aborrecer aquilo que é de Deus.
Nós aprendemos a nos afeiçoar por aquilo que muitas vezes Deus disse: não mexa aí. Os nossos olhos se encantam com isso, porque os nossos corações estão sendo ensinados a amar o que Deus odeia, e não amar o que Deus ama. Erroneamente, nós buscamos essa identidade, nos entregando muitas vezes a propostas estranhas ao Evangelho. Então a gente se joga no consumismo, a gente se joga no desejo pelo status, a gente se joga nas ideologias políticas, a gente se joga no trabalho em busca de um sucesso, a gente se joga nas redes sociais. Esse é o nosso mundo. Eu queria que você se ajeitasse na cadeira, porque nós vamos falar na graça presente nesse texto. A graça presente nesse texto. Jesus, meus irmãos, é o projeto divino de verdadeira humanidade. Se há um verdadeiro homem, esse homem chama-se Jesus. E é em Jesus que nós temos a construção da imagem de Deus. Jesus chega para aquele homem e Jesus lhe faz uma pergunta. Aquele homem já não pertencia a si mesmo. Talvez, como pessoas que você conhece, que talvez perambulam no bairro da sua casa, essas pessoas muitas vezes não entendem mais o que falamos, mas Jesus olhou para aquele homem e perguntou: qual é o seu nome? Quem fez essa pergunta? Quem fez essa pergunta? Sabe quem fez essa pergunta? Aquele de quem o Salmo 139 fala, nos versos 1 ao 5, e verso 16, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quanto me assento e me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. À luz do Salmo 139, nós podemos imaginar que Jesus via toda a história daquele homem. Jesus via aquele homem no ventre da sua mãe, via a infância daquele homem, a sua adolescência, a sua juventude, o seu caminho de degradação, de degeneração, até chegar aquele momento. Qual é o teu nome? É um chamado, mais do que uma pergunta. Qual é o teu nome? É um chamado, mais do que uma pergunta. Deus está nos trazendo para Ele nesta manhã. Jesus escava a história daquele homem, soterrada debaixo de memórias sobrepostas por tantos eus, que ele não sabia mais quem ele era. Rubem Alves, poeta, morreu alguns anos atrás. Ele tem um texto em que ele escreve o seguinte: nós, casas, vamos pintando pela vida fora, até que memória não mais existe do nosso corpo mortal. O rosto, perdido, máscara de palavras. Quem somos? Não sabemos. Qual é o teu nome? É um chamado de Deus a voltarmos para o lugar de onde Ele nos criou. Qual é o teu nome? É um chamado de Deus a olharmos para o verdadeiro homem que Ele trouxe a este mundo e nos encontrarmos como criação, a imagem e semelhança de Deus. Qual é o teu nome? É um chamado a um relacionamento, porque a gente não pergunta nome de quem a gente não se interessa. Quando na Bíblia Deus pergunta o nome de alguém, é porque Deus quer transformar essa pessoa. Qual é o teu nome? Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Qual é o teu nome? É um chamado de Deus a sairmos da busca por aceitação das pessoas
e fundamentarmos a nossa identidade em quem somos nele. Qual é o teu nome? É um chamado a sairmos da busca de aprovação das pessoas e vivermos em função de agradarmos a Deus. E eu quero encerrar falando sobre a graça presente em nosso mundo. O verso 27 fala algo poderoso, meus irmãos. Jesus pisou em terra. É isso que o versículo diz. Jesus pisou em terra. Jesus pisou em terra. Isso significa, algumas traduções dizem que Jesus desembarcou. Eu gosto dessa tradução, que diz assim: Jesus desembarcou. Jesus desembarcou nesse mundo. Jesus pisou em terra. Jesus veio aqui para que pudesse resgatar todo aquele que se havia perdido. Jesus resume a sua missão em Lucas capítulo 19, verso 10, dizendo que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo se vestiu de carne humana para nos vestir com a sua imagem divina. Cristo se vestiu como um de nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, para que nós pudéssemos ser revestidos da nossa natureza original. Nós estamos caminhando para esse processo. Jesus foi tão longe quanto o pecado nos levou. Jesus poderia ter ido em muitos lugares naquele momento na Galileia, mas ele foi a uma cidade chamada Gadara, para se encontrar com um homem que era um problema para aquela cidade, para os cidadãos de bem daquela cidade. Mas sabe de uma coisa? Nada nos separa da condição em que aquele homem estava. Nada garante que qualquer um de nós também chegue onde aquele homem chegou. Eu gosto de uma frase que eu sempre, ao me lembrar dela, eu fico quebrantado, que essa frase diz que a cruz de Jesus mostra o quão longe o pecado nos levou, mas a mesma cruz de Jesus mostra o quão longe Deus foi para nos resgatar do pecado. Jesus embarcou nesse mundo, e quando ele embarcou na minha Gadara, quando ele embarcou no meu mundo, quando ele embarcou no meu não eu pude me encontrar comigo mesmo, porque o encontro comigo é um encontro com Jesus. Em segundo lugar, Jesus exerce autoridade. Verso 29, Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Jesus reivindica aqui a autoridade sobre a criação. No verso 24, eu não coloquei na tela, mas no verso 24 desse texto, a Bíblia nos diz que Jesus estava no barco com os discípulos, e ali uma tempestade que assolava o barco. Jesus ordena que aquela tempestade se acalme, e tudo se acalmou. Jesus já tinha exercido a sua autoridade sobre a natureza, agora Jesus estava exercendo a sua autoridade sobre os demônios, Jesus estava exercendo a sua autoridade sobre os homens, e Jesus agora estaria exercendo a sua autoridade sobre os animais, quando manda para os porcos aqueles demônios. Dois reinos se confrontam nesse momento: o reino de Deus manifesto em Cristo, e o reino das trevas manifestado por meio daqueles demônios. E é quando Jesus chega para reclamar o seu direito como Criador e como Redentor, que os demônios entram em convulsão. No verso 28 diz que eles dizem: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Parece que tudo ia na maior normalidade, até que Jesus chega para reclamar o seu direito de Criador e de Salvador.
Nesta manhã, Jesus está aqui com a sua autoridade para reclamar o seu direito sobre nós, como nosso Criador e como nosso Redentor. Eu não sei o que tem roubado você, meu irmão, de você mesmo. Eu não sei o que tem roubado você de Deus, mas Jesus está aqui dizendo: você é meu, eu te criei para mim, eu não te criei para outra coisa, a não ser para viver para a minha glória. Em terceiro lugar, Jesus devolve a identidade daquele homem. Meus irmãos, em tempos de massificação, em tempos de perda de identidade, chamar alguém pelo nome é a coisa mais revolucionária. É a coisa mais revolucionária. Jesus não nos trata como mais um. Jesus nos trata como alguém que tem nome, que tem história, que tem uma assinatura pessoal e única nessa vida. Eu gosto da história de quando Jesus cura a mulher que tinha uma hemorragia há muitos anos. E se a gente parar para perceber como o evangelista começa narrando aquela mulher e como ela termina, é a maneira como Jesus trabalha conosco, construindo a nossa identidade. Começa dizendo: certa mulher que padecia de uma hemorragia, e termina Jesus dizendo para ela: filha, vai-te em paz. Muitas vezes a gente entra aqui na igreja como certa mulher, como certo homem. Eu entrei na igreja um dia assim, um adolescentezinho, como um certo jovenzinho, com todos os seus problemas e dilemas, e eu saí como filho. Aleluia. Volte para casa, Jesus disse para aquele homem, volte para casa. Jesus devolve aquele homem como alguém que havia perdido uma história ali dentro. Há muitos maridos que perderam histórias, que perderam o crescimento dos seus filhos, que perderam o amor e o carinho da sua mulher. Há muitos filhos que, pela fascinação das coisas da vida, deixaram de curtir mais os seus pais. Há muitos pais tão ocupados que deixaram de acompanhar o crescimento dos seus filhos. Jesus está dizendo nessa manhã: volta para casa e curte a tua família. Volte para casa e ame mais a sua esposa. Volte para casa e acompanhe os teus filhos. Mas mais do que isso, quando Jesus diz para aquele homem: volta para casa, Jesus também está dizendo à humanidade: como Criador, um dia vocês vão voltar para casa. Irmãos, no nosso coração deve haver um anseio pela nossa casa, pela nossa pátria, pelo lugar de onde Deus nos chama. Jesus aqui não o trata como mais um, e Ele não nos trata como mais um, mas como alguém que tem nome, que tem história. Você é tudo o que você passou e tudo o que você viveu, mas você não precisa ser o que as coisas ruins que aconteceram com você imprimiram na tua alma. Você não precisa ser assim. Você não está condenado a ser uma pessoa solitária, a perambular pela vida. Você não está condenado. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Jesus está dizendo: volta para casa. No verso 39, assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Preste atenção nesse texto. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Enquanto Jesus nos leva para o céu, nós o levamos para o mundo. Enquanto Jesus nos leva para casa, nós o levamos para esse mundo. Ao contemplarmos, meus irmãos, essa história, com essas lentes do Evangelho, as lentes das Escrituras, nós podemos compreender que a restauração da nossa humanidade original passa pela restauração da imagem de Deus em nós. Não adianta reformar o velho homem. Ele precisa nascer de novo.
Não adianta nos submetermos a um bom programa, a resetarmos o nosso mindset. Não adianta, nós precisamos, do ponto de vista de quem Deus nos criou, nascermos de novo. 1 Coríntios 15, 49, estou para encerrar. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Colossenses capítulo 3, verso 10. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. É isso que Deus estava fazendo nessa história, e é isso que Deus está fazendo na nossa história. Nós temos 2 projetos aqui diante de nós, 2 projetos, somente um deles você pode pegar, e se você pegar um deles, o outro vai ficar para trás. O primeiro é o projeto do primeiro Adão, que disse para Deus: sai daqui, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Uma humanidade fracassada. O segundo projeto é o projeto divino, uma humanidade original restaurada. Eu quero encerrar a mensagem nessa manhã, primeiro agradecendo os irmãos por terem me ouvido até aqui. E antes de orar, eu quero citar algo que eu coloco no livro, que é: Deus não tem muitas soluções para muitos problemas do homem. Deus tem uma única e toda suficiente solução para o único problema do homem, pois Ele em Cristo veio ao nosso encontro para restaurar a sua imagem em nós. Deus tem uma única e toda suficiente solução. Nós não precisamos escolher muitas soluções de Deus. Deus tem uma só solução. Ele não tem 2, 3, 4 portas, Ele tem uma única porta. Ele não tem 1, 2, 3, 4, 5 caminhos, Ele tem um único caminho. E é essa única e toda suficiente solução. Eu não quero aqui ser reducionista, ser simplista, não, mas o que eu estou dizendo é que, a despeito de sermos seres tão complexos, tudo em nós pode ser contemplado em Jesus Cristo. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é linda, pela tua palavra, meu Deus, que é um facho de luz dentro de um quarto escuro. Senhor, há pessoas aqui nesta manhã que talvez não tenham ido até as últimas consequências como esse homem foi, mas se sentem despersonalizadas, se sentem invadidas, se sentem alheias a si mesmas, se sentem, Senhor, vazias. Eu oro, Jesus, nesta manhã, para que o Senhor se revele a cada um de nós. Mesmo, Senhor, para aqueles que têm cultivado uma comunhão contigo. Senhor, não nos deixe caminhar pelas nossas próprias forças, porque foi o Senhor que desembarcou no nosso mundo. Nós não fomos até o Senhor veio até nós. O Senhor veio até nós, nos mostrando, Senhor, que como pecadores, não há em nós iniciativa para darmos o primeiro passo. O primeiro passo foi o Senhor quem deu. Nós queremos dar o segundo e assim por diante. Nós oramos, Senhor, nesta manhã, para que o Senhor nos faça cada vez mais parecidos contigo, para que possamos refletir a esse mundo a tua imagem, para que assim como aquele homem que se apresentou como uma nova criatura para aquela cidade, o Senhor nos levante nos dias que nós temos vivido como imagem e semelhança de quem o Senhor nos criou para ser. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, recebe-nos nesta hora, Senhor, no teu plano perfeito, no teu plano melhor, em nome de Jesus, amém e amém.
Queridos, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Uma alegria estar aqui com vocês. E até a próxima. Obrigado.